Aqueles que estão sob os holofotes muitas vezes parecem ter tudo: dinheiro, poder e um lugar garantido nos livros de história. Com tanta atenção voltada para eles, é difícil entender como podem simplesmente sumir da vida pública de repente. E mesmo assim, algumas dessas pessoas desaparecem, deixando para trás as peças de um quebra-cabeça de um mistério que nunca parece se encaixar completamente. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos os casos de duas pessoas de alto perfil que ainda estão desaparecidas até hoje. Heinrich Müller. Heinrich Müller nasceu em Munique em 1900, no que era conhecido na época como o Reino da Baviera, um estado do Império Alemão. Aos 19 anos, e após o fim da Primeira Guerra Mundial, Müller ingressou na polícia da Baviera como trabalhador auxiliar, onde ajudou a reprimir levantes comunistas. Ele passou a odiar a ideologia comunista após presenciar os fuzilamentos de reféns pelo Exército Vermelho durante a República Soviética da Baviera. Como policial, Müller era conhecido por sua dedicação e rigor no combate ao comunismo. E foi essa diligência que o fez subir rapidamente nas fileiras. Seu tempo na força policial também permitiu que ele conhecesse membros do Partido Nazista, incluindo figuras proeminentes como Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, ambos membros de alto escalão da SS, creditados com a criação do Holocausto. Apesar de ser conhecido por tais indivíduos, Müller manteve seu apoio ao Partido Popular da Baviera, um partido católico democrático, e defendeu o uso da força contra os nazistas no início de 1933. Porém, após os nazistas assumirem o poder, suas opiniões mudaram. Müller foi procurado por pessoas como Heydrich, que sabia que ele era muito familiarizado com o movimento comunista na Alemanha, e seu conhecimento era muito requisitado. No fim de 1933, ele foi promovido a inspetor criminal da polícia. Müller permaneceu um alto funcionário da polícia durante todo o Terceiro Reich. Durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, ele foi o chefe da Gestapo e desempenhou um papel importante no planejamento e execução do Holocausto. No entanto, ele desapareceu após o suicídio de Adolf Hitler em abril de 1945 e, até hoje, continua sendo o membro mais sênior e de mais alta patente do Partido Nazista, que nunca foi capturado ou teve a morte confirmada. Müller foi visto pela última vez na noite de 1º de maio de 1945, após a morte de Hitler, quando disse ao piloto do Führer: "Nós conhecemos os métodos dos russos, não pretendo ser feito prisioneiro por eles." Depois disso, ele desapareceu. Décadas depois, em 2001, a CIA divulgou seu arquivo sobre o nazista, detalhando tentativas de agências dos Estados Unidos da América de localizar Müller vivo ou recuperar seu corpo. No entanto, apesar desses inúmeros esforços, nenhum vestígio dele foi encontrado. O Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos da América, precursor da CIA, passou meses após o fim da guerra tentando encontrar Müller, inclusive invadindo a casa de sua amante, mas não teve sucesso em localizá-lo. A busca foi dificultada, em parte, pelo fato de seu nome ser muito comum na Alemanha naquela época. E havia até outro general da SS, chamado Heinrich Müller. Ele teria sido apelidado de Müller da Gestapo para distingui-lo do outro general. A busca por Müller caiu no fim dos anos 1940, quando a Guerra Fria passou a ser prioridade. Estados Unidos da América e Reino Unido suspeitavam que ele já estivesse morto, mas a Unidade de Investigação Especial da Força Aérea Real Britânica ainda buscava responsabilizá-lo pelos assassinatos de Stalag Luft 3, onde a Gestapo cometeu crimes de guerra contra prisioneiros aliados em março de 1944.
Ao longo dos anos, muitas teorias e supostos avistamentos foram apresentados. Walter Schellenberg, chefe da inteligência estrangeira da SS, escreveu que Müller desertou para a União Soviética após a queda de Hitler. Ele afirmou que um oficial alemão prisioneiro dos soviéticos disse ter visto Müller em Moscou em 1948 e que o líder da SS morreu pouco depois. Essas alegações nunca tiveram evidências concretas e Schellenberg não nomeou testemunhas, impedindo sua localização e interrogatório. Enquanto isso, Adolf Eichmann, oficial da SS e organizador do Holocausto, foi capturado em 1960 pela inteligência israelense. Ele disse que acreditava que Müller ainda estava vivo, mas não pôde ou não quis dar informações relevantes sobre seu paradeiro. Os aliados, subsequentemente, colocaram vários membros da família e associados de Müller sob vigilância para tentar localizá-lo, mas isso não resultou em nenhuma pista. Anos depois, vários relatos foram enviados à polícia da Alemanha Ocidental, dizendo que o corpo de Müller foi enterrado após a captura de Berlim em 1945. Mas muitos dos relatos eram contraditórios e suas fontes não eram confiáveis, tornando impossível verificar qualquer um deles. Em 1961, o tenente-coronel Michael Goloniewski, vice-chefe da contra-inteligência militar polonesa, desertou para os Estados Unidos da América. Entre o fim dos anos 40 e início dos 50, ele interrogou oficiais alemães. Revelou que lhe disseram que Müller foi capturado entre 1950 e 1952 pelos soviéticos e levado para Moscou. Embora a CIA tenha tentado localizar o homem que ele identificou em sua história, nunca o encontraram. 6 anos depois, na cidade do Panamá, a esposa de Müller reconheceu seu marido desaparecido. No entanto, a análise das impressões digitais revelou que ele não era, de fato, o líder da Gestapo, e o homem foi posteriormente liberado. A CIA concluiu que havia fortes indícios, mas nenhuma prova, de que Müller colaborou com os soviéticos e morreu em Berlim. Eles achavam que, se ele sobrevivesse ao fim do Terceiro Reich, estaria protegido na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu em 1991, não havia evidências que apoiassem essa teoria. Em 2013, um historiador chamado Johann Tuchel afirmou ter resolvido o mistério de uma vez por todas. Ele disse ter encontrado documentos sobre a morte de Müller ao investigar um massacre ordenado pelo oficial nazista. A investigação o fez reexaminar provas de um coveiro da Alemanha Oriental, que recordava ter enterrado um homem de uniforme de general no cemitério judaico de Berlin-Mitte em 1945. A polícia da Alemanha Oriental nunca investigou adequadamente a alegação na época, mas Tuchel diz ter analisado documentos, condecorações militares deixadas com o corpo e dados de agências de inteligência alemãs e americanas. Como concluir que o homem enterrado era Müller? O cemitério em que ele supostamente foi enterrado foi profanado pelos nazistas durante o Terceiro Reich e foi o local de, pelo menos, 16 valas comuns. Hoje é um memorial judaico. Dieter Graumann, presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, disse estar indignado e chocado com a descoberta. Se for verdade, disse. Se Müller estiver no cemitério, provavelmente nunca saberemos, pois o local do túmulo é desconhecido. O paradeiro de Heinrich Müller permanece desconhecido até hoje. Ray Gracar nasceu em 1945 em Cleveland, Ohio. Ray Gracar teve uma infância confortável, frequentando uma escola católica de prestígio antes de se matricular na Universidade de Dayton. Após estagiar em um escritório de promotor, ele se interessou pela carreira de direito e obteve seu diploma na Faculdade de Direito da Case Western Reserve University. Durante a década de 1980,
Ele optou por ser um pai que ficava em casa para cuidar de sua filha pequena, mas logo depois assumiu um cargo como assistente do promotor do condado de Center, David Greene. Em 1985, ele disputou o cargo de David Greene e venceu. Ray foi eleito repetidas vezes ao longo dos 20 anos seguintes, conseguindo manter sua popularidade durante toda a sua carreira. Ele era conhecido por ser ético, determinado e trabalhador, como lembrou um de seus amigos e ex-promotor do condado de Montour. Em 2004, Ray optou por não buscar a reeleição, planejando se aposentar em dezembro de 2005, após seu aniversário de 60 anos. Mas ele nunca chegou a se aposentar. Parecia que o destino tinha outros planos. Ray foi ouvido pela última vez às 11h30 do dia, 15 de abril de 2005. Na época, ele morava com sua namorada, Patty Fornicola, em Belafont, Pensilvânia. Ele saiu mais cedo do trabalho e estava em uma longa viagem de carro antes de voltar para casa. Ele ligou para Patty para avisar que estava dirigindo por Brush Valley, a nordeste de Center Hall, na Pensilvânia. Ray não voltou para casa e Patty procurou as autoridades à noite para registrar seu desaparecimento. Ela depois lembraria: "Para mim, era uma emergência. Não era típico dele, era um comportamento incomum." O Mini Cooper vermelho de Ray foi achado no dia seguinte em um estacionamento de loja de antiguidades em Lewisburg. Não havia sinal do homem de 59 anos, nem indício de luta ou crime. Mas os investigadores conseguiram determinar que vários itens estavam faltando, incluindo as chaves do laptop e a carteira dele. O celular do condado foi deixado para trás e o carro cheirava muito a fumaça de cigarro. Cinzas foram achadas no banco do passageiro, embora Ray não fosse fumante. Ainda mais surpreendente, na opinião dos familiares, era a localização do carro, que ficava ao lado de duas pontes do rio Susquehanna. Era semelhante ao lugar onde Roy Graycar, irmão mais velho de Ray, deixou o carro antes de se suicidar em 1996. Roy havia desaparecido em maio daquele ano de sua casa em Westchester, Ohio, e seu corpo foi encontrado uma semana depois no rio Great Miami. A morte dele foi considerada suicídio. Nos dias seguintes, foi realizada uma busca extensa na área onde o Mini foi recuperado. Cães farejadores foram utilizados, as margens do rio foram vasculhadas e até mergulhadores foram chamados para examinar a água. Mesmo assim, não havia sinal de Ray. O FBI entrou em ação para ajudar, analisando seus registros bancários, histórico de cartão de crédito e registros de telefone celular. Mas não havia nada suspeito entre eles e nada que indicasse para onde Ray tinha ido. Mais tarde, várias testemunhas relataram ter visto o homem de 59 anos na loja de antiguidades naquele dia, com uma mulher de cabelos escuros não identificada. No entanto, esses relatos nunca foram confirmados e a mulher nunca foi localizada. Nenhuma evidência foi encontrada que indicasse que ele estava tendo um caso. Vários meses depois, em 30 de julho, pescadores perto do rio Susquehanna encontraram o laptop de Ray debaixo de uma ponte entre Lewisburg e Milton. E imediatamente perceberam que o disco rígido do equipamento estava faltando, o que era bastante estranho. Mergulhadores vasculharam o corpo d'água próximo em busca do item desaparecido, mas ele só foi encontrado 2 meses depois. Em setembro, um transeunte o encontrou na margem do rio, a cerca de 90 metros de onde o laptop havia sido localizado. Infelizmente, porém, ele estava tão danificado que nem o FBI, o Serviço Secreto dos Estados Unidos da América, ou a Crow on Track, conseguiram extrair informações dele. Desde então, pouco avançou no caso de Ray. Em 2009, 4 anos após seu desaparecimento, os investigadores revelaram que, antes do desaparecimento dele, alguém havia usado o computador da casa. Ele contou a Patty que pesquisou na internet sobre como destruir, queimar ou danificar um disco rígido e danos por água em notebook, sugerindo que Ray
foi o responsável pelos danos ao laptop e ao disco rígido, em vez de ter sido feito por um terceiro de má intenção. Mas 2 anos depois, em 2011, sua filha entrou com um pedido no condado de Center para declarar seu pai morto. Ele foi declarado morto à revelia em 25 de julho de 2011. No dia seguinte, surgiram rumores de que Ray havia sido encontrado após um homem muito parecido com ele ser detido por invasão de propriedade em Utah. O homem se recusou a dizer seu nome, mas tinha a mesma altura e peso de Ray, traços faciais semelhantes e até compartilhava algumas das mesmas rugas. As especulações terminaram quando as digitais do homem foram comparadas com as de Ray, e a descoberta foi feita. Elas não eram compatíveis. O homem foi posteriormente identificado pelos investigadores como Philip Todd Beavers. Há várias teorias sobre o que aconteceu com Ray Graker no dia em que desapareceu. Detetives da internet suspeitam que o homem de 59 anos se suicidou, destacando o local estranho onde deixou o carro. Alguns sugeriram que a decisão de não processar um caso específico pode ter afetado seu estado mental e emocional. Em 1998, Ray decidiu não denunciar o assistente técnico da Penn State, Jerry Sandusky, apesar de várias denúncias de abuso sexual infantil. Sandusky trabalhou na Penn State entre 1960 e 1999 e, mesmo após se aposentar, manteve um escritório na universidade até 2011. Naquele ano, ele foi preso e acusado de 52 crimes de abuso sexual contra meninos ao longo de um período de 15 anos, entre 1994 e 2009. Ele conheceu suas vítimas por meio da instituição de caridade sem fins lucrativos que fundou em 1977, chamada The Second Mile, que trabalhava com jovens em situação de risco. Ele foi considerado culpado em 45 das 52 acusações no verão de 2012 e condenado a uma pena de 30 a 60 anos de prisão. Ele tem 81 anos e segue preso na instituição correcional estadual. A polícia de Laurel Highlands teorizou que Ray tirou a própria vida, embora sua família tenha discordado, afirmando que ele não tinha problemas de saúde mental e nunca teve questões com depressão ou ideação suicida. Segundo relatos, ele aguardava ansioso a aposentadoria próxima e já fazia planos com Patty. Isso incluía atravessar o país de carro, visitar parques nacionais e terminar na costa oeste, onde visitariam sua filha adulta. Outra teoria sugeria que Ray queria começar uma nova vida em outro lugar e abandonar o carro, e o laptop fazia parte do plano. Segundo relatos, ele demonstrou interesse no caso de um policial de Cleveland que sumiu para recomeçar a vida. Houve diversos relatos de testemunhas que viram Ray após seu desaparecimento, inclusive em um bar em Wilkes-Barre, no condado de Luzerne, Pensilvânia. Uma das testemunhas disso foi um policial que afirmou ter visto Ray, de 59 anos, concentrado em um jogo de beisebol que estava passando na televisão. Ao longo dos anos, também houve especulações de que Ray foi para a Europa, já que ele era fluente em esloveno, tinha parentes no país e era semifluente em russo. Ele já havia visitado essas regiões da Europa no passado. A terceira e última teoria, no caso de Ray, é que ele foi vítima de um crime. Alguns dizem que seu desaparecimento está ligado à morte, não resolvida, do procurador assistente dos Estados Unidos da América, Jonathan Luna. Jonathan trabalhava em Baltimore, Maryland. Na noite de 5 de dezembro de 2003, saiu do tribunal, foi a Delaware, sacou $200 em um caixa eletrônico e depois dirigiu até a Pensilvânia. O bilhete do pedágio dele, das 4h04 da manhã, tinha sangue, sugerindo que nesse momento ele já estava ferido. Ele estacionou o carro nos fundos de uma empresa de perfuração em Denver, Pensilvânia, mas depois o veículo foi levado a um riacho próximo. O carro foi encontrado às 5h30 da manhã por um funcionário da empresa de perfuração, com sangue por toda a porta do motorista e na parte dianteira esquerda do carro. O corpo de Jonathan estava de bruços na água
embaixo do motor do carro. Ele ainda usava terno, paletó e crachá do tribunal. Ele foi esfaqueado 36 vezes, com seu próprio canivete no peito e pescoço, sofreu lesão na cabeça, mas a morte foi causada por afogamento. O caso de Jonathan é o mais intrigante, pois os investigadores nunca conseguiram determinar se os ferimentos foram causados por ele mesmo ou por outra pessoa. Nenhum suspeito ou motivo foi identificado e o FBI classificou o caso como suicídio, em parte devido à ausência de ferimentos de defesa e à presença do que é conhecido como ferimentos de hesitação. Porém, vários legistas classificaram o caso como homicídio e identificaram outro tipo sanguíneo. Além disso, uma impressão parcial, que não era de Jonathan, foi encontrada durante a coleta de evidências. Além disso, ele deixou o telefone e os óculos essenciais para enxergar no escuro ao dirigir em sua mesa em Baltimore. O sangue acumulado no banco de trás sugeria que ele estava ali ferido enquanto outra pessoa dirigia. O caso nunca foi solucionado e a investigação ainda está ativa até hoje. Voltando ao caso de Ray, alguns teorizavam que seu desaparecimento estava relacionado a um caso recente em que ele estava processando criminosos ligados a uma quadrilha de tráfico de heroína. Sugeriu-se que os criminosos retaliaram sequestrando e talvez matando Ray, mas até agora não há provas que liguem Ray a esses criminosos. Alguns sugeriram que a falta de punição a Sandusky motivou justiceiros ou descontentes a reagir. Durante a investigação, tanto Patty quanto a enteada de Ray foram convidadas a fazer testes de polígrafo, que ambas passaram. O caso de Ray segue sob investigação da Polícia Estadual da Pensilvânia. Em janeiro, eles anunciaram nas redes sociais uma recompensa de $5.000 por informações sobre o homem de 59 anos. As contas bancárias e o telefone celular dele nunca foram usados desde que ele desapareceu. As autoridades disseram não acreditar que o desaparecimento de Ray esteja ligado ao seu trabalho. Quem tiver informações sobre o desaparecimento de Ray pode ligar para a Polícia Estadual da Pensilvânia no 1800-4728-477. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir ao Fique Alerta e até a próxima.